Bem-vindos ao Comissão Executiva. António Costa pede a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas e rejeita coligações com os partidos da direita. No encerramento do Congresso do Partido Socialista este fim de semana, que o consagrou como secretário-geral, António Costa recusou a ideia de bloco central. Foi com um apelo à maioria absoluta que António Costa quis marcar o tom do desafio que tem pela frente, enquanto novo secretário-geral do maior partido da oposição, em vésperas de eleições legislativas. No encerramento do Congresso do PS, Costa pediu estabilidade para que o país não se torne ingovernável. Nós dizemos aos portugueses que nos candidatamos com a ambição de servir Portugal, tendo uma maioria absoluta para governar, assegurando a estabilidade, a coerência e a consistência da ação governativa. Na situação dificílima que o país vive, não podemos viver em situação de instabilidade. Não podemos viver permanentemente com a ação governativa paralisada por divergências entre os parceiros de coligação. Não podemos passar o tempo a tomar medidas contraditórias por falta de consistência na ação governativa. O líder do PS prometeu diálogo ao mesmo tempo que se distanciou dos partidos do governo e da ideia de um bloco central. Em ruptura com a direita, Costa assumiu que os socialistas se vão apresentar nas próximas eleições como alternativa ao executivo do PSD e do CDS. Nós recusamos o conceito de arco da governação como delimitando quem são os partidos representados na Assembleia da República que têm acesso e têm a legitimidade a partilhar responsabilidades governativas. Não é possível ser alternativa às atuais políticas com quem quer precisamente prosseguir as atuais políticas. Para prosseguir esta política não contam connosco e nós não contaremos para quem queira prosseguir esta política. Já à esquerda, o secretário-geral do PS elogiou a disponibilidade do LIVRE para o diálogo construtivo e deixou um aviso ao Bloco e ao Partido Comunista. Nós não excluiremos os partidos à nossa esquerda da responsabilidade que também têm de não serem só partidos de protesto, mas de fazerem parte também de serem partidos de solução para os problemas nacionais. Não contarão com o PS para vos ajudar a manterem-se na posição cómoda de ficarem só no protesto e não virem também trabalhar para a solução. Houve ainda uma palavra para as presidenciais. Com Mário Soares e Jorge Sampaio na assistência, Costa não quis referir nomes de possíveis presidenciáveis, mas enalteceu o contributo histórico do PS nas escolhas de candidatos a Belém. E os portugueses também sabem bem que as escolhas do PS em matéria de eleições presidenciais têm sido sempre escolhas avisadas e que a realização do sonho que a direita acalentou durante tantos anos e que satisfez a três, de ter um governo, uma maioria e um presidente, só se traduziu num resultado para os portugueses. Um pesadelo para os portugueses. O Congresso ficou ainda marcado pela saída pouco amigável de Francisco Assis, depois de anunciada a renovação do Secretariado Nacional, que culminou com o afastamento de todos os nomes ligados à anterior direção. O eurodeputado abandonou o Parque das Nações em desacordo com a nova orientação política do partido. No Comissão Executiva de hoje fazemos a análise do Congresso do Partido Socialista e do que se pode esperar da liderança de António Costa. Contamos com a participação de Isabel Meireles, António Neto da Silva, Fernando Antas da Cunha e Miguel Varela. Sejam muito bem-vindos. António Neto da Silva, começando por si. Que conclusões tirou deste discurso de encerramento de António Costa? Fugiu dos temas difíceis ou quis mostrar um PS mais humanista, mais preocupado com as pessoas, em contraste com os partidos da direita que estão no poder? Eu penso que António Costa capitalizou, ou está a tentar capitalizar o descontentamento geral em Portugal relativamente a estas políticas que têm sido aplicadas e que têm provocado muito sofrimento na população. E, portanto, distanciou-se de uma possibilidade de acordo com o Partido Social Democrata, que em termos de interesse do país seria provavelmente o melhor, mas em termos daquilo que são as lógicas partidárias de acesso ao poder, ao governo, fazem sentido. É evidente que se António Costa admitisse desde já, ou sequer até às eleições, fazer um acordo de regime com o Partido Social Democrata
ou uma coligação com o Partido Social Democrata para formar governo e a ele capitalizar para si aquilo que é o descontentamento geral da população. E, portanto, aquilo que ele está a fazer é aquilo que os políticos normalmente fazem. Distancia-se de uma política cuja percepção, em termos de país, é de que há uma política muito má para a população e diz que fará as coligações que permitam pôr o homem no centro daquilo que é a política económica e a política em geral. Portanto, em termos de tática política, está correto. Em termos de estratégia para as eleições, está correto. Em termos de país, seria desejável que, de facto, houvesse um acordo de regime nos partidos de maioria, que são o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, porque isso permitiria a implementação de um conjunto de medidas que são fundamentais a longo prazo, uma das quais, por exemplo, a revisão da Constituição, que está completamente desatualizada e que cria problemas extremamente graves. Mas, por outro lado, não é mau que António Costa, que foi meu aluno na Universidade Católica e que eu conheço pessoalmente, embora ultimamente não nos tenhamos encontrado nem cruzado, era um homem sério e acredito que continua a ser um homem sério. Mas devia ter falado das questões mais difíceis, digamos assim, nomeadamente do corte da despesa, de uma reestruturação ou não da dívida, do tratado orçamental. Isabel Meireles, que análise é que faz do discurso de António Costa? Eu acho que o António Costa fez um discurso de linhas programáticas, sobretudo definiu uma linha de esquerda para o partido, um partido bastante à esquerda, que admite inclusive coligações com partidos de esquerda, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o LIVRE, e que não quis, de facto ainda, diz ele, apresentar um programa de governo que mais adiante fará. Eu já li, eu peço desculpa, eu já li algumas coisas, de algumas propostas, e as propostas dele vão todas naquilo que nós todos quereríamos, ou seja, aumentar os salários novamente dos funcionários públicos, o complemento solidário para os reformados, cortar toda uma série de despesas que ele considera que são perniciosas, designadamente na defesa, designadamente na administração pública, mas a questão é que isso é difícil de fazer sem o tal acordo de regime. E para ter uma política social mais musculada, que obviamente é sempre uma tendência dos partidos de esquerda, a pergunta recorrente é onde é que António Costa iria buscar o dinheiro. E isso ele não explicou, porque é difícil de explicar. Fernando Mantas da Cunha, foi uma surpresa esta tomada de posição em relação aos partidos de direita, o não admitir coligações? Sim, surpresa foi para as pessoas em geral. Porque parecia que havia uma certa aproximação, nomeadamente ao PSD, embora com outra liderança. Eu acho que o ponto está aí e reside aí. Vamos lá ver. Houve um conjunto de situações que se precipitaram e que me parece a mim hoje claro, e aliás vamos falar disso hoje também no programa, que a detenção e a prisão de José Sócrates não vai ser indiferente a isso. Estamos todos de acordo que até há muito pouco tempo bastaria António Costa estar quieto para ganhar as eleições. Entretanto, ele geriu muito bem este tema no Congresso, acabou por se distanciar completamente e foi incrível como é que tantas centenas de pessoas, realmente a situação não foi referida e acabou por não ser o tema do Congresso, que era aquilo que se temia, que viesse a ser aqui um muro de lamentações relativamente à justiça e relativamente ao tema José Sócrates propriamente dito, e portanto aí foi um homem inteligente e conseguiu, concertadamente com todas as outras pessoas do partido, que esse não fosse o tema forte do Congresso. Mas parece-me a mim que neste momento existe aqui uma ideia, e estou a dizer isto como mera intuição da minha parte, no sentido de o Pedro Passos Coelho vai ser o candidato do PSD em 2015, e vai ser. E muito provavelmente, as coisas a correrem como estão a correr, provavelmente será derrotado por António Costa. E depois virá uma nova liderança para o PSD. Poderá ser Rui Rio, neste momento é a pessoa que é mais apontada, ele próprio não esconde. Ainda ontem vinha no jornal dizer que as pessoas estão ávidas por novas ideias, por novas lideranças nos partidos.
e está a lançar um livro que aparentemente vai ser lançado amanhã ou qualquer coisa, onde elogia fortemente António Costa e que se aproxima das suas ideias enquanto político. E por isso, o que António Costa afastou não foi uma coligação à direita. Ele diz, não interessa os nomes das pessoas, aquilo que eu afasto é a coligação à direita, como ela hoje está nas políticas que está a praticar. Se as políticas mudarem, estamos completamente abertos a coligações. É um bocadinho diferente do que fechar-se completamente à direita. E, por outro lado, aquilo que ele está a fazer é tentar repetir aquilo que fez na Câmara Municipal de Lisboa, que foi conseguir à esquerda ter um conjunto de apoios que veio a conseguir capitalizar e dar-lhe a liderança na Câmara Municipal de Lisboa. E ele, neste momento, está a fazer isso de uma forma um pouco inteligente, na minha opinião, que foi dizer não basta aos partidos de esquerda naquela ideia que nunca vão chegar ao poder e podem dizer aquilo que quiserem, porque do ponto de vista de demagogia e de populismo, podem dizer aquilo que quiserem, porque nunca vão chegar ao poder para serem sufragados naquilo que estão a defender. E então aí diz inteligentemente, não venham cá e venham contribuir com as ideias de esquerda, com a ideologia de esquerda, para alternativas ao país. Mas aí concordo a 100% com a Isabel. Se nós formos exprimir este Congresso, que ideia é que nós temos? Estratégia assente na qualificação, corrigir as assimetrias na moeda única. Como? Como é que se corrige estas assimetrias? Não disse. Corrigir o desequilíbrio entre os recursos financeiros para pagar a dívida e os recursos necessários para os portugueses. Todos nós sabemos isso, vamos precisar mais investimento, de incentivos ao consumo privado. Como é que se faz isto? Portanto, são tudo outra vez ideias vagas sem Sim, nova leitura do Tratado Orçamental, nova discussão europeia sobre a questão da dívida. São coisas que não têm... isto é o que se fala, mas como? Aquilo que muitas vezes nós perguntamos, eu pelo menos que não sou militante ativo de partido absolutamente nenhum, eu vejo sempre um conjunto de ideias muito vagas e que depois não são concretizadas em absolutamente nada. E então temos dois problemas. Ou existe um conjunto de promessas completamente populistas e que depois vêm dizer, mas afinal nós viemos encontrar isto de uma forma que não era a que esperávamos e não foi possível baixar impostos, aumentar novamente os salários dos funcionários públicos, etc, etc. Ou então agora que parece que passou a ser um bocadinho a moda, em termos gerais, que é não apresentar nada em concreto. São umas linhas programáticas, mas depois... Que serão apresentadas depois na primavera. Miguel Varela, foi uma boa estratégia de haver aqui esta demarcação em relação ao PSD e ao CDS, utilizando as palavras de António Costa. Ele disse: o pior que pode acontecer é quando se gera um enorme empastelamento, um pântano, quando é tudo farinha do mesmo saco. Ele quis marcar bem a diferença entre os partidos. Foi uma boa estratégia? Em termos de estratégia política, eu acho que foi bem conseguido, mas aconteceu aquilo que eu exatamente temia, era aquilo que eu não queria que acontecesse. Acho que António Costa conseguiu enaltecer os interesses do Partido Socialista em detrimento daquilo que são os interesses do país. Acho que essa é a principal consequência negativa do Congresso do PS. António Costa, estrategicamente, posicionou-se bem. Em termos políticos, eu não concordo com a leitura que o Fernando fez. Eu acho que ele faz um bloqueio completo a qualquer coligação com o CDS ou com o PSD, e aproxima-se muito, realmente, ele vinca mesmo, quer dizer, a sua posição de esquerda e próxima até da extrema-esquerda para fazer coligações. Não tanto do Bloco de Esquerda nem do Partido Comunista, mas até do próprio Partido Livre. Eu tenho algum receio deste tipo de estratégia para o país, porque, de facto, o Bloco Central é a única solução que eu disse aqui várias vezes que também não acredito em consensos, não acredito, porque realmente os únicos partidos que têm alguma possibilidade de governar Portugal é o PS e o PSD e dificilmente entram em algum acordo para rever a Constituição, porque há sempre ou interesses mais para o Partido Socialista ou mais para o PSD que são muito difíceis de conciliar no texto da Constituição. Portanto, eu acho que é preciso realmente uma posição de força. O próprio António Costa pede uma maioria absoluta, que eu também duvido muito que aconteça. E se não acontecer, vai ter realmente que se unir à esquerda, porque eu penso que... Mas esse posicionamento à esquerda poderá ter, por exemplo, também como objetivo neutralizar um pouco os partidos mais radicais. Vamos ter agora o PDR de Marinho Pinto. Eu não sei se são
partidos radicais ou partidos marginais. Radicais, eu não conheço a ideologia do Marinho Pinto, não conheço, sinceramente não conheço, quer dizer, a não ser o próprio interesse dele, acho que ninguém conhece. Agora, a questão do Bloco, sim, que é um partido mais radical nesse sentido, e como António Costa disse muito bem, quer dizer, são pessoas que estão mais para protestar do que propriamente para apresentar soluções. Mas acho que António Costa também uma alinhou um bocadinho nesse discurso. Um pouco aos tempos, olhando para aquilo que se passa, por exemplo, em Espanha, com a subida de países com um discurso partidos, sim, de partidos com um discurso diferente e antissistema, um bocadinho antissistema também, quer dizer, a subida tem sido notória em toda a Europa, não só aqui em Espanha, mas em toda a Europa, até em França também, especialmente. E eu penso que em Portugal também terão tendência a subir esses partidos. Mas, como penso que todos concordam com isso, quer dizer, o António Costa politicamente posicionou-se bem, mas estrategicamente para o país o Congresso é um vazio completo. E, de facto, ele tem uma responsabilidade grande. Os partidos mais à esquerda têm uma responsabilidade, se calhar, social maior do que os partidos posicionados um bocadinho mais à direita. E vai ser muito difícil realmente cumprir com alguma coisa ele ganhando as eleições, porque, de facto, não há dinheiro no país, não há dinheiro. Há coisas que temos que cumprir, a dívida pública tem que ser paga de alguma maneira, quer dizer, estamos a falar em aumentar novamente os ordenados dos funcionários públicos, cortes na despesa, mas quais e como, e em termos de carga fiscal, não sei o que é que acontece, quer dizer, a previsão em princípio também será ou para manter ou para subir. Portanto, eu não espero uma coisa muito diferente daquilo que tem sido o governo do PSD com o CDS. António Neto da Silva, o programa do PS de António Costa será apresentado na primavera. Que tipo de medidas é que antecipa que venham a estar lá? Que tipo de medidas é que... Eu penso que eles próprios ainda não anteciparam que medidas é que vão lá estar. Como se trata de um programa para uma candidatura a ganhar as eleições, as legislativas, serão medidas diferentes daquelas que têm sido praticadas. Ou pelo menos em termos nominais, aparecerão, não estou a dizer que serão aplicáveis, mas aparecerão como medidas diferentes daquelas que têm estado a ser aplicadas. Aquilo que eu acredito que vai acontecer é que António Costa e o Partido Socialista vão manter este discurso de, vamos chamar-lhe, radicalização face à sua direita. Precisamente para conseguirem os votos das pessoas que estão profundamente descontentes com as políticas que têm sido aplicadas. E acredito que, uma vez tendo ganho, se não ganhar com maioria absoluta, António Costa tem dimensão de Estado suficiente para procurar uma aliança com o PSD. Porque, de facto, como o Miguel referiu, é a única forma de nós conseguirmos, em Portugal, caminhar firmemente numa determinada direção, que é a direção do progresso. E, portanto, aquilo que António Costa terá que fazer, e o Partido Socialista, é conceber um conjunto de medidas que, não tendo sido aplicadas por este governo, como, por exemplo, sentar de uma forma discreta, aliás, como temos sempre defendido aqui, sentar os credores internacionais e dizer-lhes que não há condições para nós podermos manter este nível brutal, mesmo com os juros a baixar, brutal de serviço da dívida. Nunca mais sairemos do atoleiro em que haverá estamos. Uma reestruturação e, portanto, da dívida? É necessário, de uma forma discreta, nos gabinetes, sem grandes barulhos exteriores, fazê-los compreender que os portugueses não podem continuar o resto da sua vida a trabalhar para pagar juros aos credores exteriores. E, portanto, é preciso fazer ali uma renegociação de prazos, de montantes, de nível de juros. E não há nada a fazer aqui, não vale a pena dizerem que não ou que sim. Não há nada a fazer, é matemática pura e, portanto, só quem não vê ou não percebe matemática é que pode dizer coisas diferentes. E, consequentemente, é preciso também, e eu não vejo, em termos ideológicos, como é que o Partido Socialista, e particularmente virando à esquerda, poderá avançar com isso, é fazer as reduções na despesa pública que não foram feitas. E isso é fundamental, porque há muito por onde cortar. Muito por onde cortar. Há milhares de empresas municipais e de empresas públicas e de bois em cargos para os quais não têm qualquer competência e para os quais nem sequer são necessários. Ou seja, são cargos que nem sequer são necessários. E isso vai ter que ser feito. E isso será feito mais facilmente com o acordo de regime.
Isabel Meireles, o António Costa disse que por essa Europa fora muitos socialistas acharam que o melhor era desistirem de ser socialistas. Numa referência, parece-me, a François Hollande. Sim. António Costa não quer passar pelo mesmo, passar por essa experiência de propor medidas que depois, quando estiver no governo, tem que deixar cair. Ele tem força para isso? Eu acho que não. E aí afino pelo diapasão de Miguel, enfim, temos aqui um bloco central, 2-2. Esta desistência de ser socialista é uma espécie de holandização, se quisermos chamar-lhe assim, da política socialista. No fundo, proclamam políticas de esquerda, mas depois, devido à impossibilidade de as cumprir, porque os países hoje já não são soberanos, os países estão cada vez mais interdependentes de compromissos internacionais, que podem ser eventualmente renegociados, mas com margens de manobra muito pequenas e, sobretudo, estão interligados a nível dos compromissos da União Europeia. Portanto, não é fácil um país ser soberano, como era quando nós aderimos à União Europeia, às comunidades, na altura, não é fácil. Mas ele defende outra atitude na Europa, Ouça, também o Hollande defendia, o Sarkozy defendia, o Renzo defende, ouça, essa gente toda, e até agora com que consequências e com que resultados? Absolutamente nenhum. As políticas continuam lá, puras e duras, porque não é, para já, pelo menos um líder, 2 líderes, uma dúzia de líderes, sequer, que contra, por exemplo, uma Alemanha poderosa, vão conseguir fazê-lo, a menos que haja rupturas muito profundas, o que não seria, para já, desejável. E eu digo que Costa não vai, de facto, fazer contra os interesses do país, aí estou de acordo, uma coligação com o PSD, pela simples razão que ele deu um sinal inequívoco. Ele expulsou os seguristas todos, inclusive o Assis, nem sequer teve a oportunidade de discursar. Portanto, eles foram completamente erradicados, que é de facto a facção no PS que defende um bloco central, uma coligação com um PSD. Eles foram completamente erradicados. O que é que isso diz do estilo de liderança do próprio António Costa? Ouça, diz muito. E de facto tocou aí no ponto certo, é que António Costa tem uma liderança autoritária. Ele conseguiu impor a lei da rolha em relação a José Sócrates, enfim, sob a capa da presunção de inocência, mas o que é facto é que também essa liderança autoritária, musculada, que ele pretende imprimir, naquilo que é a sua estratégia, de facto diminuir, aumentar a despesa social, aumentar os apoios aos idosos, aos desempregados, etc. Ele neste momento não pode fazer nada. Eu acho que é como nas cheias em Lisboa. De facto, não há nada que se possa fazer. Fazemos agora um pequeno intervalo. A seguir vamos falar sobre o impacto que a detenção de José Sócrates pode ter sobre o Partido Socialista. É já a seguir.